Olá, mais um episódio do Domcast começando. Eu sou Luciana Cibreiros, host desse podcast, e hoje nós vamos conversar sobre uma norma que já está aí há muito tempo, mas que agora está sendo o assunto empresarial do momento, por causa de algumas inclusões aí que estão mexendo com as empresas. E nós vamos conversar hoje, eu e a minha convidada, sobre o que essa nova inclusão nessa norma impacta nas empresas, na cultura organizacional das empresas, o que isso está trazendo para os empresários, as sensações e etc. A minha convidada de hoje é uma parceira, mas ela é também, gente, uma amiga, porque eu a conheci já tem um tempinho e a gente se conectou muito pelas profissões, mas também pelas histórias. Ela é fundadora da CEAPRO desde 2010, tem 15 anos, é uma empresa especializada em recrutamento e seleção, com a missão de conectar todas as empresas em seus níveis empresariais e profissionais, né? Ela tem 20 anos de experiência nessa parte de organização de pessoas. Tem uma história longa. Eu estou aqui, tem dois livros. Ela tem especialização em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, em planejamento e gestão empresarial pela Universidade Católica de Brasília. E ela vai contar um pouquinho mais. Hoje, a minha convidada é a Cláudia Abel. Claudinha, seja bem-vinda. Obrigada. Graças a Deus consegui trazê-la nessa temporada, porque ela tem uma agenda. A agenda dela é bem cheia. Mas, graças a Deus, ela está aqui comigo. Sim, nunca dizer um não para você. Obrigada, seja bem-vinda. Sempre para poder estar com você. Te agradeço imensamente pelo convite. Obrigada. Super feliz de estar aqui nesse bate-papo, né? Hoje é sobre esse boom da NR aí que o pessoal está trazendo. Então, hoje eu trago uma visão mais voltada para a gestão de pessoas, né? Sim. Como a gente vai conversar. E como você falou aí, eu já estou aí na trajetória, né, de gestão de pessoas aí há 20 anos já, né? Meu propósito principal é conectar empresas e profissionais. E a gente sabe que a qualidade no ambiente de trabalho, ela melhora o processo seletivo, ela faz retenção de profissionais, né? Então, a gente só tem ganhos, então. Obrigada por me convidar para falar sobre esse tema. Imagina, o agradecimento é todo meu. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, porque, gente, de verdade, eu fui passando e falando, Cláudia do céu. Porque a gente não sabe tudo, né? Então, conta um pouco da sua história. Por que você foi parar nesse ramo? Por que você gosta de trabalhar com pessoas? Sim. Bom, eu trabalhei durante 12 anos num grupo educacional aqui em Brasília, né? Onde eu iniciei de recepção até diretora de RH. Então, dentro desse grupo, eu construí minha carreira na área de recursos humanos. E durante essa transição ali, eu recebi um convite do Ministério do Turismo para qualificar jovens aqui em Brasília inseridos no mercado de trabalho, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso, né? E aí entra as parcerias. E aí eu estruturei a qualificação desses jovens e fui para a rua fazer parcerias ali com empresas, né, que pudessem ajudar esses jovens. E quando esses jovens foram alocados e eu percebi que aquela bolsa de estágio, por menor que fosse, era a única renda, às vezes, da família, né? Que aquele menino tinha um prazer do trabalho, de poder ajudar aquela família, aí meu olho brilhou, né? E vi jovens também sendo contratados depois, fizeram um bom trabalho durante o estágio, foram contratados depois, e o empresário feliz com aquela qualificação, aí eu falei, gente, aqui é meu lugar, né? Sério? Sim. Aí eu queria ser a estágio, né, eu saí desse grupo educacional, na época meu gestor falou, Cláudia, a gente trabalhava com uma outra agente de integração, ele transferiu todos os estágios para a minha empresa, então eu já saí com 60 estagiários. E dali eu comecei. E aí as pessoas falavam, Cláudia, eu preciso de um recepcionista, tem alguém para me indicar? E eu comecei a fazer essa transição de vagas efetivas. Aí eu falei, não, gente, isso pode ser remunerável, pode ser rentável, né? Porque os empresários me procuravam e as pessoas desempregadas também. E aí eu criei a CA, né? Isso, já com foco em contratação efetiva. E a partir daí foram vindo outras demandas dos clientes. Tem como você treinar a minha equipe? Né? E como eu sou especialista em vários subsistemas, né, de desenvolvimento humano, né, de recrutamento e seleção, programa de estágio, então tudo isso foi ampliando. Né? E a partir daí eu fui criando uma metodologia com erros e acertos, né?
Porque o bom de 20 anos é que você tropeça pra caramba, né? Você fala, meu muito. Deus, como que eu fiz isso? O que eu vou fazer diferente, né? E aí fui construindo essa carreira aí da CA hoje. E aí você também tem no seu currículo um tempinho ali na Febracis, né? Sim. Entrou junto com a CA? Você já tinha A CA? CA já tinha. E aí você entrou na Febracis Isso. para Na verdade, atuar. quando a Febracis abriu o primeiro unidade aqui em Brasília, tinha uma gestora que eu já tinha contato com ela, que é a Gislaine, né? Pela Smart, do Saulo, que até hoje eu sou cliente, desde 2010 eu tô lá. Quando eu abri minha empresa, esse escritório foi o que me deu suporte, né? Na questão do... Ai, me deu um branco no nome agora, gente. Coworking. Ah, sim. Então, eu já abri ali com endereço comercial, fiscal. Sim, Então, a Smart tem um ali, papel tá. fundamental na minha trajetória como empresária. Uhum. E eu já conhecia a Gislaine ali. E ali ela tinha uma proposta de ir para a Febracis. Ela, né, quando ela foi, ela falou, Cláudia, eu quero você comigo. E me levou junto. Eu comecei a fazer os processos seletivos da Febracis em Brasília. E, posteriormente, abriu a oportunidade de coordenadora de desenvolvimento humano. Como eu já conhecia todo mundo da empresa, eu fiz praticamente os processos, aí eu fui convidada, né? Conversei com a Thaís, que é a diretora maravilhosa, e ela, Claudinha, por que você deixaria a sua empresa para ficar na minha? Eu falei, propósito. Né? Então, eu acreditava muito, né? E acredito muito no desenvolvimento da Febracis, e fiquei lá pelo período de 2 anos. E a minha empresa continuou rodando, né? Então, assim, em nenhum momento parou, minha equipe ficou. Eu falei, gente, me dá esse suporte que eu vou viver um sonho aqui, né? Então, eu fui trabalhar na Febracis e foi bem positivo. Que legal, gente. Sim. E os 2 livros vêm de onde? Os 2 livros já é minha pegada social, né? Então, eu tenho uma filha especial, que é a Gabriela, que tem uma síndrome rara. Hoje ela tem 27 anos e a minha missão de vida é ajudar essas outras mães, né? Porque é uma síndrome que ninguém sabe que existe, é compulsão por comida. Então, é uma coisa surreal que a pessoa não tem saciedade. Então, ajudo outras mães a entenderem um pouquinho esse processo, né? Então, eu escrevi o livro Síndrome da Fome. Por meio desse livro, eu participei da Bienal do Livro, né, em São Paulo. Sou membro da Academia de Ciências, Letras e Artes, né, nacional. Então, esse livro abriu muitas portas para eu poder levar esse meu legado. E aí, fui convidada a participar como coautora do Potência Materna, que é um livro lindo de histórias de várias mães que perderam os filhos, né? Eu como mãe atípica, outras mães solos. Então, tem várias histórias da maternidade. É um livro muito lindo, que você chora do início ao fim. De tantas mulheres fortes, tantas mulheres fortes, mas sem deixar de ser vulneráveis, né? Então, é um livro muito lindo também. Fiquei feliz em participar. Nossa Senhora. Forte, hein, gente? Sim. E aí a gente vai falar hoje de NR1, né? Sim. Essa norma que já existe aí um tempo. Sim. E que agora está em alta aí, né? Dentro do mundo corporativo. Para quem não conhece, eu queria que você falasse um pouquinho o que é NR1, o que ela traz aí para a gente e qual é a relação que essa norma tem com a cultura organizacional. Certo. Então, sempre reforçando, né? Eu não sou da área de segurança do trabalho. Sim, tenho colegas que são. Então, meu olhar é sempre um olhar de gestão de pessoas, Sim. né? Não é questão técnica. Não mesmo. Né? A intenção é mesmo trazer nesse olhar de recursos humanos mesmo, que é o que as empresas, porque né? Então, precisam isso. Então, hoje a gente está vendo a correria, eu estou na calma. Né? Eu olho e falo, gente, por que as pessoas estão falando tanto da NR1? Só por conta de uma fiscalização? Porque, na verdade, existem várias normas regulamentadoras, né? A norma apareceu para quê? Para normatizar o trabalho. Vamos lá, né? A gente que é administração estudou lá o Charlie Chaplin rodando aquele... Né? Que ele pegava aquele parafusinho. Fazendo todos os professores passaram aquele filme pra gente, né? Então, aquilo ali é o quê? É um trabalho escravo, onde a pessoa está o tempo todo numa atividade repetitiva, fisicamente ela desenvolve várias doenças, né? E a partir da Revolução Industrial, aquele tipo de serviço, né? Vieram outras normas para quê? Vamos trazer qualidade física para o trabalhador. Então, nunca pensou-se naquela época tão fortemente em riscos psicossociais, que é a liderança tóxica, né? Que é a sobrecarga de trabalho. Poxa, você está dando conta de fazer o trabalho de 3, eu vou demitir os 3, fica só você. Né? E às vezes pela mesma remuneração. Então, a NR, ela já existe. Nós temos 38, se eu não me engano, normas regulamentadoras. A NR1 é só uma delas. Então, a NR1, ela dá diretriz para todas as outras. Então, dentre dessas outras, a gente tem, por exemplo, acho que é a 7, CIPA, tem aliás, a 7 é a PCMSO, né? Sobre os atestados. PCMSO, PPRA, PPM,
A 7 eu acho que é só PCMSO. Aí tem outra que é o PPRA. PPRA. Aí a 5 é a CIPA, né? Então, assim, esse movimento de cuidado com o colaborador, ele já vem lá de trás. Já existe há muito tempo. Isso. Então, agora, o que mudou? São as doenças psicossociais, né? São os riscos psicossociais, que é tudo que a gente vem conversando. Então, na área de RH, a gente já trabalhava assim, você já deve ter ouvido falar em employer brand, né? Sim, que é, yes, né? Vamos para o inglês agora. Vamos parar por aqui, que meu inglês tá meio ruimzinho, hein, Lu? Então, o que acontecia? Era o RH tentando que as empresas cuidassem da marca empregadora. E o que é você ter uma boa marca empregadora? É o respeito com o colaborador, é um clima legal, é uma cultura organizacional legal, né? Então, por isso que eu acho que o RH, que realmente as empresas que cuidavam já do seu time, eles não estão nesse alvoroço todo, porque eles só vão documentar aquilo que já é feito. Então, está dentro da cultura. E o que me preocupa é, mesmo essa NR vindo, se a cultura não tiver esse respeito, não for preparada, não vai funcionar. Vai ser só mais uma, né, norma para se cumprir. Você sabe que eu estava fazendo a organização do nosso podcast hoje e eu estava estudando algumas coisas porque de desconhecimento mesmo, né? E aí fui estudar e tal, e aí eu estava pensando assim, realmente a gente começou 2025 falando muito da inclusão dessa norma aí, né? Desse processo de saúde mental. E eu fico pensando assim, gente, para uma empresa que não tem uma cultura organizacional clara, composta dentro do que ela precisa ter, ela deve estar com um desafio muito grande, né? Porque aí vem uma situação dessa que, independente do nível de fiscalização que tenha, ela vai ter que ter pelo menos ali uma base ali, porque se acontecer alguma coisa, ela pode ser multada. Sim, é verdade. Né? Como é que a gente faz isso? Porque você deve trabalhar com muitas empresas que não tem nem cultura desenhada, né? Sim, com certeza. Eu trabalho com vários nichos de empresa. Né? E a minha missão é essa, né? Trazer clareza para a empresa do quanto é importante. Sim. Algumas entendem, outras não, e tá tudo bem. Cada um com a sua cultura e com a consequência dela. Sim. Né? Então, a NR1 vai trazer consequência. Por quê? Porque da mesma forma que está um boom para os empresários, os empregados também estão cientes, estão vendo o que vai acontecer, né? Uma coisa positiva da NR1 também é que chama os trabalhadores também para assumir o seu papel. Porque vamos falar pelo outro lado também. Muitas empresas vão colocar ginástica laboral. Quantas empresas eu vejo implantando ginástica laboral e o colaborador fala assim, não estou a fim de fazer não. Ele mesmo se sabota. Sim. Né? Então, a NR1 também chama a responsabilidade para o trabalhador. Não adianta só ele reclamar. Se a empresa oferece tudo, né? Ginástica laboral, se ele tem ali uma telemedicina, né? A maioria das empresas, eu tenho um amigo empresário que trabalha com telemedicina, ele falou, Cláudia, eu estou montando uma estratégia para manter os colaboradores. Por quê? Porque dá 6 meses que o empresário fala, vou cancelar, ninguém usa. Quantas pessoas procuraram a telemedicina? Uma foi uma vez, então cancela. Né? Isso é fato. Eu tenho, por exemplo, um cliente que ele oferece plano de saúde odontológico e etc. E é saúde bucal, né? Sim. E aí eu observo assim, no grupo de funcionários dele, pelo menos, de verdade, uns 70% nunca foram atrás, nem para saber onde é que tem. Então, assim, como é isso? Você tem uma oportunidade de cuidar, né, da sua saúde e você não vai atrás? Sim. Você tem uma oportunidade de se desenvolver de alguma forma e você não vai atrás? Sim. Mas na hora do motim tá todo mundo lá, né? Mas exatamente, quando é para gritar por alguma coisa, tá lá fazendo lá o seu movimentinho lá, que não ajuda em nada, né? Sim. Então, a NR1 traz uma realidade que a gente já tem. São bons empresários tentando a qualquer custo criar uma marca boa, criar um espaço de respeito, né? Tem empresas que têm conseguido, onde você vê a rotatividade baixa, né? Então, a NR1, como você falou, dentro da cultura, ela só traz benefícios, né? E que não precisasse de uma lei. As empresas vão ter uma certificação, né? Então, o governo federal... Então, como é que funciona essa certificação? Pois é, eles vão soltar ainda uma cartilha, o Ministério do Trabalho vai soltar essa cartilha, onde ele vai dar as diretrizes. Mas hoje, o que vai acontecer? A empresa vai ter um selo, vamos colocar assim, uma certificação de que é uma empresa preocupada
com a saúde mental do trabalhador. Então, é um baita, né, para nós recrutadores, você vai falar, não, você vai, até o profissional pode perguntar, lá tem um selo de proteção à saúde, né? Você fala, tem uma empresa que está dentro da norma, normas, né? Então, ele vai ter essa certificação. É como se fosse uma norma de qualidade mesmo, Sim. né? Que você coloca lá as conformidades, não conformidades. Isso. Mas se a gente lembrar da ISO lá, né, da nossa época lá, pessoal, da nossa época. Que era o selo de qualidade, muitas empresas só treinavam o pessoal para repetir missão, visão, quando chegava a auditoria. Todo mundo lá bonitinho e tal, repetia, mas não internalizou. E aí, aos poucos, ia cair no quê? Na falta de coerência. O que mata a equipe é a falta de coerência. Então, não adianta o empresário prometer seguir a norma, né? Eu acho, não sei, tá, gente? Que se tiver alguma entrevista com um profissional, aí a norma vai ter que ser, assim, vai ser totalmente efetiva. Porque imagina se bater uma fiscalização, você vai fazer uma entrevista com um colaborador. Ele não sabe nada. Pois é. Não, e se ele pergunta qual o tipo de apoio que você tem? Não, nenhum. Tem um programa aqui, mas a gente nem usa. Isso aqui só entrou e ficou. Entendeu? Então, se tiver essa participação do trabalhador for efetiva, que nós vamos saber daqui uns dias aí que essa cartilha vai sair, se vai ter esse contato com o empregado, não sei se eles vão dar conta de fazer isso, imagine o N empresa que nós temos, né? Mas se fizer por amostragem, né, as empresas vão ter que estar preocupadas com isso. Ou se tiver denúncia, né? Então, isso... Porque eu acho que, assim, a fiscalização, ela é difícil. Sim. A gente estava conversando agora sobre a questão da LGPD e todo o processo que foi. A gente sabe que os órgãos não têm condições de fiscalizar, né, sair fiscalizando. Mas tem essa situação de ser denunciado. Sim. E aí fica mais fácil, porque você chega e faz lá a sua auditoria, faz lá a sua fiscalização. Então, eu não acho assim, quando a gente fala assim, que eu ouvi muito isso, LGPD é só mais uma situação que não vai dar em nada. Dá alguma coisa. Sim. Dá. Basta ser acionado, porque o direito está lá, exatamente, né? Disponível. Né? Então, e aí a gente pega os dois. É verdade. E aí, assim, hoje você trabalha com qual público? Qual é o seu público? Quais são as empresas pequenas, médias? Todos os nichos de empresa, assim. Eu trabalho com empresas com 5 funcionários, trabalho com empresa com 160. Então, depende da demanda da empresa. Geralmente, meu trabalho é focado na liderança. Né? Então, por exemplo, no caso da NR1, eu vou ter que ser muito enfática com os líderes, né? Só que antes dos líderes vem a direção, a alta direção. Tem interesse mesmo que a gente implemente, né, essas questões, que é o que a gente já faz, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma ação do Dia das Mulheres e levo um quadro para todo mundo acreditar no seu potencial, cuidar das mulheres, quando é uma palestra que a gente leva lá de Outubro Rosa, falando sobre a saúde, da importância, Outubro Azul, então nada mais são do que as ações que a gente já faz, né? Só que agora não adianta eu fazer uma ação e o gestor tá gritando ali com um colaborador depois. Faz como? Cultura. Aí é um processo. Nossa. Então, é um processo que vai pelo amor ou pela dor. Então, até então, nós do RH viemos tentando pelo amor, né? Pelo entender, cara, olha a sua produtividade. Pela emoção, né? Sim, porque você vai ter pessoas engajadas com você. Então, hoje, nesses riscos psicossociais, tem sobrecarga de trabalho, né? Como a gente falou. E pós-pandemia, isso aí deve ter vindo muito mais, né? Muito forte, Muitas empresas demitiram muito e quem ficou para segurar a onda do negócio, né? E todos nós, não tem como ninguém dizer que não, nós fomos afetados. Todos nós. Né? Não, a pessoa, eu não perdi ninguém da família, que maravilha, mas de alguma forma você foi afetado emocionalmente. E a gente tem gatilhos, né? Então, eu percebo o seguinte, que hoje, né, muito empresário pensa assim, oxe, agora eu vou ser responsável até pelas dores que o cara sente, pelo mental. Na verdade, não é. A empresa, eu entendo, Cláudia, que nós trazemos isso lá de algum lugar da nossa vida pessoal e nós temos gatilhos no trabalho, né? Lógico que tem algumas situações que são desenvolvidas no trabalho, mas a maioria da ansiedade, essas questões, a gente já tem por um problema pessoal e chega no trabalho e isso é potencializado, né? Por uma liderança tóxica, por um líder que grita com você e te remete a situações da sua infância ou de maus tratos, alguma questão. Então, não é que o empresário seja responsável por isso, mas por que não oferecer um ambiente seguro,
né? Onde você possa dar um feedback assertivo. Nós que somos gestoras. Sim. Como é fácil dar um feedback com Como é carinho e com fácil. respeito, Com né? certeza. Às vezes eu chego na empresa, o pessoal acha que é oba-oba, gestão de pessoas, né? Não. Ué. Temos momentos de conversas difíceis. Sim. Só que a minha conversa difícil vai ser com respeito, que é o respeito que você merece e eu Sim. também, né? Então é cada dia trabalhar a liderança, porque muitas vezes a pessoa sai do técnico, você deve ver isso muito. Vamos botar fulano ótimo vendedor, vamos botar ele como supervisor comercial. E o cara não entende nada de liderança, ele não entende nada de perfil, né? E ali começa ele tentar, né? Não é, às vezes não é nem por maldade da pessoa, é por falta de conhecimento. Eu acho que é hoje muito assim, eu sempre enxerguei antes da pandemia uma ansiedade, uma pressa das empresas, né? Eu trabalhei durante muitos anos com um negócio onde a gente tinha que era tudo muito rápido. Ah, eu preciso de tantas pessoas para daqui a 30 dias. Eu preciso de 100 pessoas para daqui a 2 semanas. E o meu RH, ele ficava tenso, porque ele precisava recrutar, ele precisava selecionar, ele precisava fazer todo o processo ali. Muitas vezes não dava para você ir à frente do perfil ali e tudo mais. Mas você pegar essa liderança e deixar ela muito clara na questão do perfil e não necessariamente você pegar um técnico lá e transferir, porque isso a gente vê muito no serviço público, né? Pega qualquer pessoa lá e coloca lá para ser ministro, para ser... E a pessoa não tem o mínimo de gestão, não tem nada. No serviço privado, isso é diferente. Então, quando você vai selecionar, recrutar e selecionar, são os dois lados, né? É empresa e empregado, né? Os dois têm que estar muito alinhados, né? Por isso que o nosso foco é conectar. Conexão. Mas muitas vezes eu pergunto para o empresário, qual o valor da sua empresa? Ele não sabe dizer. Eu quero uma pessoa que faça isso, tenha olho de dono, eu já falo, parou. Ele não é o dono. Vamos alinhar a expectativa, o dono é você, o risco do negócio é todo seu. Não, Cláudia, mas eu queria alguém ativo. Ah, tá, então, né, são habilidades que você quer que a gente veja, mas ele não é você e ele não vai ter olho de dono, né? E muitas pessoas falam, eu quero alguém muito engajado, tal, ok, mas o que ele vai ter em troca? Então, acho que a NR também vem para isso, para dar uma troca para aquele profissional também. E mudou, né, Luciana? Mudou o cenário, né? Hoje, eu conversando com empresários, ele falou, Cláudia, eu não vou citar aqui o nome da empresa, uma empresa grande, abriu um processo seletivo, botou um cartaz gigante na porta, temos vagas. Eu não lembro agora quantas vagas ele citou, não sei se era 100 vagas, estava construindo, né, começando do zero a empresa, acho que tinha 3 pessoas, pegaram uma sala gigante, botaram várias cadeiras. Isso mostra o seguinte, acabou isso, gente. Acabou. A gente está em outro cenário do mercado de trabalho. Eu da área, eu confesso que eu estou preocupada, né, porque as pessoas não têm mais o compromisso, né. Tá tendo uma mudança aí bem preocupante, porque isso afeta a economia, afeta a sociedade como toda. O empresário está cada dia mais pressionado, né? Não tem um empresário que chega para mim hoje e fala, nossa, eu estou confortável. Sempre ele tem alguém que ele está procurando e que ele não está conseguindo, né? Ou tem alguém que não está engajado. Então, esse ambiente seguro faz com que as pessoas queiram estar na sua empresa, levantem felizes, falam, poxa, hoje eu vou para a empresa da Luciana, vou para a empresa da Cláudia. São diferenciais, né? Quando você fala assim, as pessoas hoje não estão comprometidas e o empresário está reclamando das pessoas, eu tenho a plena certeza que você não consegue engajar alguém se você não sabe o que você está fazendo. Sim. Né? Qual é o seu propósito ali do seu negócio? Por que você está ali? Sim. Então, um tempo atrás eu estive com uns empresários que eles são muito bons e eles falaram assim para mim, eu só consigo manter minha equipe porque eu consigo estar com ela o tempo inteiro. Sim. Por mais que você faça um recrutamento, uma seleção aleatória, sem perfil e tudo mais, mas se aquela pessoa entra na sua empresa e ela tem claramente ali qual é a sua cultura, como é que o dono dessa empresa dirige esse lugar e qual é o objetivo dele, fica fácil de você manter a equipe. Sim. Porque as pessoas vestem a camisa. É verdade. Né? Sim, com certeza. E aí, obviamente, essa norma ela se aplica nisso. Isso. Porque é fácil de você manter. E um dos riscos que eles colocam até na norma é falta de clareza. Porque é como se fosse um assédio moral, você ficar correndo de lá para cá, você não sabe direito o que faz. Empresas que têm muitos sócios, às vezes, um dá um comando, outro dá outro. Exatamente. E você fica ali perdida sem saber o que fazer, né? Então, a falta de clareza
É muito assim, desmotiva, né? O bom Desmotiva. profissional ele quer produzir, quer reconhecimento, quer resultado E quer crescer, e né? quer crescer e Aquela muitas pessoa, vezes isso não exatamente. acontece. Aquela pessoa que está ali entrando numa empresa, ela quer crescer, Sim. né? E Então, aí não tem esse diferencial. Eu, Não. eu vou te falar, eu fico, ao mesmo tempo que eu fico ansiosa para saber o que vai dar, porque eu tô curiosa. Aham. Porque a gente trata disso há muitos anos, Nossa, é muito. né? É. Há muitos anos. Eu trabalhei durante muitos anos com shopping Uhum. e eu trabalhei com alguns shoppings aqui em Brasília e eu via a diferença do olhar dos líderes de um shopping para outro. E aí você vê na organização, você vê nas pessoas que estão ali, né? A forma de trabalhar. Sim. Você vê claramente que ali é um ambiente leve. Ao mesmo tempo, você vai em outro, você fala, gente, o que essas pessoas estão fazendo aqui? É verdade. Então, essa norma vem para aplicar e vem para trazer uma curiosidade para a gente, profissional que está aí há muitos anos no mercado. Verdade. Falar, tá, qual a novidade, Eu quero né? ver o que vai dar, né? Então é por isso que não me traz tanto espanto, porque é uma luta que a gente já vem fazendo com as empresas, vamos melhorar a gestão, né? Já chegou o ponto de eu conversar com gestores e falar assim, qual que é a sua sensação de saber que a sua equipe tem medo de você? Nossa. Né, para a pessoa, olha o impacto que você causa. Não é melhor você ir para casa feliz que você está impactando positivamente seu time, do que as pessoas saírem daqui assim com aversão e essa pessoa chorar horrores, né? Então é disso que a NR1 trata, é de você dar suporte para essas pessoas, que talvez o líder, como a gente fala, a liderança é solitária, né? Você fica ali no meio do caminho, você está intermediando um objetivo da empresa e você tem que trazer a equipe junto. Ser líder não é fácil. Não Né? é fácil. E para ser líder, você tem que gostar de gente, porque você vai mover gente o tempo todo, né? Então, acho que a NR1 vem para isso também. Os empresários entender que precisa qualificar, não interessa se é um encarregado de um supermercado, se é um gestor de uma multinacional, independente de qual for, essa liderança precisa de apoio, precisa de suporte, né? Para que ele caminhe bem e consiga fazer uma gestão. Como você vê nas pesquisas, o maior índice de pedido de demissão é liderança tóxica. São as pessoas que não sabem conduzir. Não é nem salário, né? Não é nem salário. Há muito tempo já que não tem esse índice de salário já. Vem muito pelos benefícios indiretos, vem muito por um ambiente leve. Sim. E ambiente leve muitas vezes não quer dizer você ficar numa sala de jogos o tempo inteiro. É você realmente poder trabalhar e dar os seus resultados, né? Sim, igual a gente já fala há 1000 anos, né, Lu? Em relação à produtividade. Nem sempre uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, ela está produzindo. Ela está produzindo. Mas uma pessoa, de repente, com 6 horas, poxa, ela tem um período para cuidar da vida pessoal dela, organizar as coisas dela, resolver, família. Essas 6 horas ela vai estar inteira para você. Do que ela passar 8 horas preocupada que ela tinha que fazer isso, tinha que pegar o filho que não foi para reunião, que... Né? Então, dependendo do nicho, lógico, de atuação, tem empresas que não conseguem, então precisam dividir essa carga, né? Mas só que aí a gente entra na questão da tributação, que você sabe melhor do que eu. Aí como que o empresário coloca mais pessoas, sendo que o encargo é muito alto, né? Então a gente fica num girar ali que, né? Agora, também tem um outro lado que é o seguinte, hoje as empresas estão numa corrida para diferenciação. Sim. Eu preciso ter um diferencial, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, quando um laboratório o Sabin, né? Que é um laboratório que a gente tem aqui em Brasília. Sim. Ele deu um boom, ele mudou a forma de empregabilidade e por muitos anos, não sei hoje, mas por muitos anos foi uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso era um diferencial. Eu lembro que eu tinha pessoas que andavam, né, que eu tinha relação assim de amizade, que elas tinham um sonho de consumo de trabalhar no Sabin. Sim. Então, se as empresas olharem isso como um diferencial perante ao mercado, como a ESG, por exemplo, eu ter hoje uma parte social dentro do meu negócio, é um diferencial, porque hoje chama atenção, as pessoas querem saber o que aquele negócio está fazendo, né? É verdade. E aí engaja. E as pessoas procuram isso, né? Que é um local de segurança, que é um propósito. Hoje muitas pessoas deixam de ir para o trabalho porque elas não precisam realmente, não é que não precisam,
Mas vamos supor hoje, você chega, o Wi-Fi você acha em qualquer lugar, a internet, então você está conectado ao mundo, né? E antes a gente tinha que ter dinheiro para poder comprar livros, para poder comprar, para você ter Estuda, acesso à informação. exatamente. E hoje está muito acessível, né? Os profissionais qualificados, eles estão, a maioria, trabalhando, né? Então, essa história, manda embora, que eu tenho 2.000 pessoas lá fora, não tem. Não, tem. Tá aí o exemplo né, da empresa lá, que botou cartaz, não apareceu quase ninguém, né? Principalmente para as vagas operacionais. A gente está com um desafio para as vagas operacionais. São chamadas chão de fábrica, né? Isso. Então, o cara fala, eu vou fazer... Tem alguns fatores. Primeiro, é questão de bebidas, né? Tem aumentado bastante. Ansiedade. Por quê? Porque, às vezes, o baixo salário, a pessoa não consegue realmente arcar com aquilo que ela tem que fazer. E ela começa a ter a válvula de escape, que aí vai para algum tipo de vício, né? E aí, automaticamente, afeta dentro da empresa. Nós temos uma geração, como diz aí, a geração Z, né? Dos meninos que já nascem com tudo e eles viram os pais reclamando que o trabalho era ruim, que ele tá cansado. Papai, vamos brincar? Não, menino, vai para lá que eu tô trabalhando. O pai que não voltava para casa nunca porque só trabalhava. Eu não quero isso. Qual o benefício, né? Então, ele foi construído, foi treinado para ver que o trabalho não faz sentido. Né? Ele trabalha 2 dias, ele fala, não, cansei, isso aqui não é para mim. Né? Gente, lembrando que nem todos, tá? Tudo aqui é exceção, nada é generalizado, né? Então, a gente tem vários parcela fatores. Grande. Então, isso é preocupante para o mercado de trabalho, né? Muitas vezes o pessoal questiona a geração. Eu pergunto, quem criou a geração? Né? Somos nós que estamos criando a geração. É verdade. A geração que a gente falou, meu filho, toma aqui esse celular, né? Mamãe não pode te dar atenção hoje. E o meu filho, que é o Gui, né? Que ele tem 22 anos, ele falou, mãe, tem outro fator. Quando eu estava na escola... muitas vezes os professores falavam, davam um exemplo assim, olha lá fulano, a mãe era doméstica e ainda assim ele conseguiu tudo, se matava de trabalhar. Então, são frases que foram usadas ao longo desses jovens ali, ó, que nós usávamos sem nem saber o impacto disso. E o Mário Sérgio Cortella fala, hoje no mercado de trabalho, o impacto que nós temos são aqueles que nós criamos dentro do nosso lar. É verdade. Né? Então, meninos que não têm responsabilidade com nada, coitado, não pode lavar uma louça, coitado, não pode fazer isso aqui, né? E os que são lá da geração antiga estão adoecidos, vamos colocar assim, grande maioria, às vezes dados ao vício, a essas questões, e o mercado está cada vez mais ficando sem profissionais. E daqui, eu até brinco, eu acredito que as empresas vão ter que, obrigatoriamente, elas vão chegar num nível que elas vão ter que mudar a mentalidade. Eu falo muito isso o tempo inteiro. Mudar a mentalidade, ter uma outra conscientização do que é ser um empresário, isso vai ser mudado. Porque não era... O empresário de hoje não pode ser igual de 20 anos atrás. Não pode. Não cabe mais. Não dá. Né? E aí as crenças, essa questão... E eu trago muito o externo, essa questão tributária, lei trabalhista. Isso tudo vai ter que dar um suporte para esse novo empresário. Sim. Porque tudo, né? O mercado está em movimento e todos vão ter que mudar um pouco. Todos vão ter que mudar. A expectativa do empresário hoje, eu li uma reportagem que eu achei muito interessante, que falava o seguinte, o empresário, ele não está olhando lá para fora. Então, tem empresários que estão ali dentro da sua salinha falando, manda embora, manda 1.000, que tem não sei o quê. Ele não está olhando o fator externo. Ele não olha. Então, a gente precisa se adequar ao que o mercado está oferecendo. Meu Deus, olha os profissionais que eu tenho hoje, né? Eu quero um profissional mega top, mas você não vai conseguir com R$1.518. Né? Não vai. Então, assim, eu quero revolucionar, mas e aí, o que tem? Não, 1.518. Né? Então, assim... Não, recentemente, eu estava com uma cliente que ela estava contratando, eu até conversei com vocês lá na sua equipe, e aí ela queria um estagiário, era essa a linha dela, eu quero um estagiário que trabalhe 6 horas, eu vou pagar R$1.000 e eu quero que ele... Ela começou a me listar a área comercial, sabe? Eu quero que ele faça contato com uns 10 clientes todos os dias. Aí eu falei, não, mas aí você quer um estagiário ou você quer um comercial? Não, então eu quero um estagiário, mas que faça essa área comercial. E aí ele precisa também fazer a parte de mídia. Então, uma vez por semana ele precisa postar coisa. Aí eu falei, não.
eu não vou nem pra frente com isso. Isso aqui é uma loucura que você quer, não existe. Sim. Aí ela falou, existe, eu consigo. Tem umas pessoas que eu conheço que vão conseguir. Falei, você vai treinar essa pessoa, a hora que sair a porta, ela vai ficar sem fazer nada, vai dizer pra você que não deu tempo. Sim. E você vai se estressar. Né? Sim. Porque é esse o cenário que vai acontecer. E eu falo, gente, como é que as pessoas estão sem noção mesmo? É porque nós, enquanto consultores, esse é o nosso papel. Né? A gente tem clientes que não têm noção. Como você falou, esses dias uma cliente me procurou e queria ela tem uma indústria de doces em casa, né? E ela queria uma pessoa para arrumar a casa, cuidar dos filhos e ajudar ela na fabricação. Eu falei, olha, não dá. Assim, infelizmente, eu já nem orientei, porque na verdade não era uma cliente, ela estava procurando o meu serviço. Aí eu recomendei uma outra pessoa que faz recrutamento domiciliar, residencial, que eu não faço. Eu falei, olha, eu acho melhor você, né, procurar uma pessoa residencial que vai poder te ajudar nessa questão dos seus filhos e da sua casa. Então, já nem entrei em muitas questões, porque ela vai fazer de qualquer forma, né? Mas a gente sabe que não é o correto, né? Então, assim, eu sei que... Eu vejo o lado empresarial, que às vezes a gente no desespero, você está aumentando produção, você precisa de alguém, mas o risco do negócio é nosso. A gente tem que pagar o preço, né? Todo dia a gente fala, meu Deus, eu contrato, nossa, eu vou gastar mais. Ou eu atendo menos, né? Porque a gente está sempre assim. Cara, aumentou a demanda. A gente vai entrar no mérito de custo, de finanças, né? Porque, assim, isso é uma outra coisa que eu falo. Você decidir ser empresário não é uma coisa simples. Não. Por quê? Porque você pode correr o risco de começar o seu trabalho e necessitar de contratar pessoas. Sim. Então, isso tem que estar na sua precificação. Isso é um custo para você. É verdade. Você precisa estar olhando para isso e desenhar o seu plano justamente para você poder, olha, se eu tiver outra pessoa, eu vou pagar tanto, mas eu vou ganhar mais tanto. Sim. É a mesma coisa da pessoa que está no Simples e não quer ir para uma outra tributação. Mas você está ganhando mais, você está vendendo mais e você não quer ir para uma outra tributação. Eu não entendo isso. E muitas vezes é isso, é legal a sua visão, porque geralmente a pessoa, eu quero crescer, mas ela não tem noção que quer crescer. Contratar. Eu quero crescer, mas eu não quero contratar não, porque é caro demais, porque esse país é difícil. Não quero pagar imposto, não quero... Gente, né? Que olhar é esse, né? Então, não é tão simples ser empresário, não. E aí vem a tal DNR1, que é o que a gente fala, mudança cultural. Precisa mudar culturalmente os empregados, para eles saberem aproveitar os benefícios que as empresas oferecem, né? Os empregadores, para poder entender que é cultura. Não adianta gritos, essas coisas. Eu já trabalhei em empresas, vamos colocar nós duas aqui, pela evolução que nós temos. Se nós fôssemos colaboradores, você aceitaria hoje alguém gritar com você? Não, nunca nem aceitei. Pois é. Eu também não. Nunca nem aceitei. Quem que aceita? São os profissionais que estão emocionalmente abalados, financeiramente, acham que não vão conseguir outra coisa. O profissional qualificado, ele fala, amigo, obrigada, valeu a oportunidade, estou indo embora. Né? Exatamente. Sai profissionalmente falando. Então, esse tipo de cultura que a gente precisa desenvolver. Profissionais mais fortes, né? Que às vezes muitas empresas não querem esse desenvolvimento, né? Mas a gente precisa, porque nem ele vai sair do lugar. Se você tiver na empresa pessoas adoecidas atendendo seus clientes, né? Não tem jeito, a gente não vai longe, não. Vamos para um supermercado, que é um chão de fábrica daqueles, né? Você vai para um supermercado, às vezes eu não entendo por que o empresário não olha para aquele caixa, para aquele repositor, e não enxerga que, gente, são meus vendedores. Sim. Se eles venderem mais, vai aumentar meu faturamento e, consequentemente, eu consigo dar um bônus, eu consigo... Aí eles ficam naquele nívelzinho ali de 1.518. Isso. Que não sai do lugar. E aí vira um negócio de ratinho, né? Mecânico. Sim. Até a hora que a pessoa começa a pegar produtos, até a hora que a pessoa não aparece mais para trabalhar. Sim. Que aí entra no processo aí externo que a gente já conversou. E eu falo, gente, é que falta de visão mesmo, né? Total. Então, ele não vê que isso é favorável. Como acontece, por exemplo, hoje em dia, dentro dos seus recrutamentos, você ainda tem muito feedback de líder que grita muito ainda? Temos. De comunicação não violenta? Sim. Ainda, cara? Sim. Num momento que não cabe mais isso. Não cabe mais, e ainda mas tem. temos muito ainda. Muito, Cláudia. Às vezes me joga uma piadinha aqui, às vezes joga outra ali. Às vezes tá falando, o colaborador tá ali, tá falando alto e rindo, aquela coisa meio
sarcásticas sobre a pessoa. Então, tudo isso adoece, né? O ambiente de trabalho fica pesado, fica ruim. E a pessoa permanece ali, mas ela vai jogar contra você, né? Muitas vezes a líder fala assim, ó, pode até pedir para sair, mas não pode jogar contra. Beleza, mas o que, que a empresa está fazendo para essa pessoa olhar para você e falar, Lu, tô contigo, vamos lá. É isso aí. Né? Então, poxa, a pessoa às vezes não sabe se ela tem filho, não sabe nada sobre a pessoa. Às vezes a pessoa chega chateada, você não dá um bom dia. Tem diretores que passam... Eu fiz uma consultoria lá em Trindade, em Goiânia, foi muito legal. Porque o gestor falava, claro, era uma empresa familiar onde tinha um gestor assumindo que era o filho e o pai, né? Então, o pai era muito amado, era um senhor que passava e falava com todo mundo e sabia da vida de todo mundo. E o filho falava, Cláudia, eu não quero fazer isso. Eu falei, mas precisa. Tem o que você quer e o que é necessário. Ele, poxa, para mim, ele tinha um perfil muito analítico, né? Bem reservado e tal. E ele tinha resistência da equipe validar muito o pai, né? Então, essa transição é difícil, né? Familiar. Empresa familiar, E ele já começou se isolando, né? Então, quando ele começou a fazer, teve uns bel. Ele, eu fui lá falar, ninguém nem olhou para mim direito. Continua. Persistência vai dar certo, né? E depois ele me dando um feedback, Cláudio, foi maravilhoso, as pessoas estão... Né? Então, para você ver, tudo é um processo cultural, que primeiro parte da gente, depois para o outro, né? Então, foi muito, assim, bonito nesse sentido de você falar. E olha que lá em Trindade era um supermercado com 200 colaboradores. Nossa! Aí ele, mas é muita gente. Eu falei, começa pelos líderes, começa pelos encarregados da mercearia, ali do açougue e tal. Depois passa sorrisão na cara com todo mundo que chega, mesmo se for chamar atenção, né, com a carinha solista. Então, você vê, são pequenos detalhes, igual você falou. Poxa, olhar para um caixa de supermercado, como deve ser desgastante você naquela função, passando o tempo todinho. É muito mecânico, né? Sim. Gente, eu falo, Jesus. Ainda tem que dar atenção pro cliente, que às vezes o cliente está contando a vida dele ali na gôndola do supermercado. Ou tá mal-humorado, né? Xingando porque demorou demais, porque não foi atendido logo. Sim, e é visto hoje como um número. Lógico que não generalizando, hein, gente? É visto como um número. Não generaliza, mas é uma quantidade considerável. Considerável, né? sim. Assim, a gente fala assim, não precisa ser amigo de levar para casa e passar final de semana. Mas é o mínimo que você precisa fazer. Será que é o meu, gente? Não é o meu, não. O meu tá aqui. Eu acho Você tem outro celular? Tenho. Então para. Vai lá, pode ir lá. É gravado, a gente mexe desculpa, depois. gente. Imagina! É a primeira coisa que eu fiz. Ainda é urgente. Se não for golpe. Isso é empresarial. Deixa aqui. Vou desligar para não ter erro. Tá ligado o som. Desculpa. Não. Onde é que a gente estava? A gente estava da gôndola do supermercado. Da história lá dos que é realmente complicado mesmo. Sim, você falou que não generaliza, mas é grande mas grande maioria. parte, né? Porque é muito complicado você chegar e não cumprimentar, e não dar um bom dia. Eu já vivi experiências da pessoa chegar, sentar na mesa, começar a trabalhar, ir embora e não dar nem boa tarde. Sim. Você fala, gente, mas a pessoa está aqui assim? trabalhando na minha frente, né? Não pode isso. E tudo isso mina o clima, sem contar que essa pessoa está adoecida, né? Porque uma pessoa que chega sem contato com ninguém, você já fala, meu Deus, né? Alguma coisa tem. E o que você acha, assim, que a liderança, e aí a gente vai falar, né? Da liderança em geral. Como é que ela pode ajudar a construir uma cultura que se alinhe à NR1, a essa norma? A primeira coisa que eu diria é o respeito, né? Você pode dizer tudo o que você quiser dizer com respeito, né? Dar o feedback. O que é o respeito dentro do âmbito organizacional? Primeiro é a tratativa, regras básicas de educação, bom dia, boa tarde, por favor, né? Porque tem muito colaborador que ele adoece pela pessoa realmente, até no comando, né? De ser muito diretiva, muito autoritária. E como eu falei, às vezes essa pessoa já traz isso lá de trás e ali é só um gatilho, né? Principalmente mulheres, quando às vezes sofrem de feminicídio,
às vezes uma agressão em casa, e chega um gestor homem que desencadeia tudo isso, né? Às vezes num posicionamento mais rígido, né? Lembrando que a firmeza é importante, mas com respeito, né? Às vezes a pessoa só precisa disso para produzir. Que mais que o líder pode ter? Evitar esse tipo de conflitos. Você deve ver bem, você que é da área financeira. Financeiro e comercial, sempre tem os conflitos. Sempre. Porque não pagou a comissão. Financeiro, comercial, financeiro, marketing financeiro, gestão de pessoas. Tudo. Só as estrelinhas aqui. E aí, quando o líder começa a falar para a equipe dele do outro setor. Isso mina o clima organizacional. Isso traz desgaste entre a equipe, né? Começa aquele conflito. E eu costumo dizer para os gestores, o seu lugar de conforto para desabafo é na mesma linha que a sua. Desabafa tudo que você quiser. Mas como a gente fica mais tempo com a equipe, acaba desabafando na equipe. E o resultado vai ser errado, porque se você é um líder influente, a equipe vai pegar a sua dor. Não tem como. Poxa, cara, eu fui lá, comercial reclamando pro diretor. Uma coisa básica, o comercial reclamando pro diretor que a gente não pagou a comissão. Olha só, você vê, sem intenção nenhuma. O que a equipe faz? Caramba, por que eles estão falando isso para a Luciana? Tá achando que a gente é incapaz? Né? E aí gera um clima que vai afetar. Desagradável. Né? Os setores vão estar nesse conflito, isso desgasta. Né? Então, dentro da NR1 fala também sobre isso. Você tem um clima bom de trabalho. Desafios vão acontecer o tempo todo. A gente não está aqui idealizando a plenitude. Não. Né? Porque quem é empresário, assim como nós, a gente sabe que é impossível. Mas que as pessoas possam ir para um lugar seguro. Sim. Quando o colaborador, isso aí é velho também, quando diz, cara, quando você não está com vontade de trabalhar, alguma coisa está errada. Quando você fala, poxa, que saco, tem que ir, né? Poxa, que dá meio-dia, mas não dá 6 horas. É ficar atento a essas frases. Se o seu colaborador, se a sua equipe está tendo esses sinais, começa a conversar com a pessoa, né? Flexibiliza um pouco ali o que pode fazer. Levanta da cadeira, né? É isso. Essa gestão de mesa não dá certo. Não dá certo. Vai pro chão de fábrica, vai ver o que está acontecendo. Isso. O que você precisa, como é que precisa. A liderança é isso. A empresa do meu marido, né? Ele tem uma contabilidade. No dia do aniversário, ele dá a folga para a pessoa e dá R$200 para a pessoa ir gastar com a família. Até brincou, porque esse mês tem 6 aniversariantes. Ele, Cláudia, quando for selecionar, não contrata o pessoal de março. Aí a gente começou a rir, porque tem muita gente. Eu falei, beleza, vou estar atenta às datas. Então, olha como são pequenas coisas. Vamos fazer festa de aniversário. Esteja atento se a festa de aniversário é o que as pessoas querem, né? Porque muitas vezes dá conflito. Você gasta R$800 em bolinho, salgadinho, e no final o aniversariante fala, que saco, eu nem queria ir. É verdade. Por às vezes o clima não tá legal. Por às vezes tá aquele coleguinha que a pessoa não gosta. Então você obriga ele a celebrar o aniversário dele. Obriga, entre aspas. Ele a celebrar o aniversário dele no núcleo que ele não tá. Experimenta dar uma folga de aniversário. Não precisa ser no dia do aniversário, gente. Dá no mês. Né? Então, olha como a gente está falando aqui, né, Lu, de coisas pequenas. Exatamente. Que não tem custos altos. Sei lá, compra um monte de convite de cinema. Premia ali seu colaborador. Poxa, olha, eu vou te dar aqui 2 convites para você ir com seu marido num cinema. Olha o cuidado, né? Agora não bota um bombom na mesa da pessoa e no outro dia tá gritando com ela. Porque não, né? Que isso não vai dar. Não, pelo contrário, né? Você é um tiro no seu pé. A pessoa vai jogar o bombom fora, ela vai achar horrível isso, não vai se comprometer, ainda vai jogar contra você. No que ela puder te prejudicar, ela vai. Então, liderança, estejam atentos ao seu time, os pequenos sinais. Como a Lu falou, sai da cadeira, vai mesmo ali com a equipe, senta com a equipe, pega ideias, tira um dia para almoçar. Fulaninho, vamos lá, vou almoçar aqui com vocês, né? Então, isso é liderança. Isso é liderança. Não é você ficar só procurando problema, tirando foto de não conformidade, né? Igual eu falo, tem muitas que a gente precisa checar algumas coisas, beleza. Mas tem empresas que tiram foto, criam um grupo do WhatsApp só para botar o que deu errado. Não dá, né? O clima é péssimo, porque a pessoa já cria aquela resistência. Vamos botar o que está certo, vamos elogiar. Precisa ter não conformidade, ok, arrumou uma estratégia. Mas coloque o positivo também, né? E eu acho que, assim, eu vou levar isso muito agora para o lado do comercial e da estratégia da empresa. Vai montar meta, monte metas audaciosas, mas preste atenção também em realizar. Preste atenção no que você está fazendo ali também, né? Porque quando isso desce para uma liderança para ser cobrado dos funcionários, é uma cascata de coisas que vão acontecendo ali. Sim. Vai ali, faz lá, eu quero essa meta de seja...
Não dá, Sim. entendeu? Então, tem uma coerência também quando vai montar suas Verdade. metas, né? A gente fala que dentro da gestão, é todo mundo se olhar ali, né? Todos os líderes se olharem, Sim. se estarem Tá conectados. todo mundo junto, né, gente? Todo mundo junto. Não é o financeiro ou comercial, é todo mundo, né? Não vai. Eu fui quando eu estava até na Febracis, a gente teve o prazer de ir numa palestra lá em Fortaleza, a equipe, e eu não lembro se foi Alcaçuz, um presídio que foi invadido, eu não lembro o nome agora, né? E o Paulo levou a pessoa que conseguiu quebrar essa rebelião dentro do presídio. E eu achei lindo, ele naquela postura militar dele falou o seguinte: eu só peço aquilo que eu sei que eu dou conta de fazer. Então é mais ou menos isso que você está fazendo. Aí ele foi junto com a equipe para acabar a rebelião. Ele falou, gente, eu não posso botar minha equipe lá sem eu nem saber se vai dar certo. Então eu fui junto com a equipe na comissão de frente, vamos embora. E todo mundo foi e conseguiu. Então olha que exemplo lindo de liderança. Né? Pois é. Então guerra. Como que eu quero, vamos bater meta, isso, aquilo, e eu tô lá na minha cadeira. Eu tô sentado no restaurante almoçando, que é o que a gente vê muito, né? Estou indo para uma reunião de negócios e eu tô aqui me descabelando para tentar bater essa meta. É isso. Então, vamos ter um pouco mais de coerência, né? Mais liderança e menos... Veio uma palavra tão forte na minha cabeça agora quando você falou isso. Mais liderança e menos ego. Menos ego. Menos ego e mais liderança. Menos ego. Isso aí faz uma diferença, né? Minha equipe, não, cara, é nosso. É nosso. Vamos pro nosso resultado, né? Com essa questão da NR1, vamos lá, gente, vamos ter um ambiente saudável, eu quero que tudo seja leve aqui com a gente. O que a gente pode fazer? Né? Reúne o time, vamos conversar. O que não tá legal para você? Eu acho que assim, fazer um processo 360 de feedbacks, né? Sim. Faz esse tipo de avaliação para você saber onde é que estão os gargalos ali, os pontos que você pode melhorar. Sim. Não é, eu concordo com você plenamente, não é simplesmente pegar uma cartilha e ali, pronto, isso é isso, isso é isso, isso é isso, aqui não tem, vamos lá. Não, também tem que ser leve a inclusão dessas normas e desses novos processos aí dentro do negócio, né? Sim. Você já trabalha com alguma empresa que aplica essa norma já? Ainda, na verdade, a NR ela é aplicada, né? Uhum. Porque como ela é a diretriz de todas as outras normas, então a maioria das empresas tem que ter CIPA, outra empresa, todas têm que ter o PCMSO, o PPRA. Essa norma não vem para o número de funcionários, não. Ela vem para qualquer... Em princípio, não. Não tem isso especificado. Não. Que legal tipo, isso, tudo né? que não é proibido é permitido, né? Então, se não está dizendo quanto é sinal que é para todos, que né? É para todos. Então, agora vamos esperar essa cartilha aí, o que vem mais detalhada, para a gente saber direitinho o que é. Mas na norma, em síntese, é isso. Cuidar da saúde mental do colaborador. Deixar um ambiente seguro, né, de trabalho. Nossa, gente. Sabe que a gente está terminando, né? Que pena, né? O papo Credo, tá tão gente, bom, quanto rápido. tempo. É que eu olhei aqui agora no marcador. Jesus amado. Claudinha, vamos fazer as considerações aí do negócio, desse processo todo que a gente está vivendo. Trazer aí para o recrutamento e seleção, uma coisa que eu gosto muito de bater é perfil, né? Desenha o perfil do seu negócio. Sim. Desenha a sua cultura, senta, organiza antes de sair contratando desenfreadamente, né? Sim. Às vezes a gente até desencoraja a pessoa a contratar. Respira. Eu acho que não é o momento. Porque se você não sabe, aquela frase, né, típica, não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer colaborador serve. Vou fazer meu pitch semana que vem com essa frase. Se você não sabe, qualquer colaborador serve. Né? E aí você tem prejuízos gigantescos, né? A parte da integração. O que a gente faz? Nos primeiros momentos da contratação, a gente acompanha esse colaborador. A gente liga para ele, pergunta qual a dificuldade que ele está tendo. Liga para o empresário e fala, olha, você precisa treinar a pessoa. Ele já está aí há 7 dias e até agora ninguém parou para explicar. Ah, não, é na correria. Então, a gente faz essa integração para que ele, né, entenda que a participação dele ali é importante. E a gente não tenha retrabalho também, né? Porque senão o cliente, não tem um perfil, não tem um perfil. Mas como assim não tem um perfil? O cara era um talento, estava dentro de tudo aquilo que você queria, né? Então, a gente orienta o trabalhador e para que ele olhe, o empregador, e para que ele olhe como a NR1 não só como uma norma a ser seguida, mas com aquilo que você falou, diferencial para a empresa dele. Quando a Luciana abre uma vaga comigo, eu vou olhar para o melhor profissional e vou vender a sua empresa.
É isso. Quando ele fala qual o diferencial da empresa, cri, eu não tenho o que dizer porque eu não sei. Né? Então, agora se eu falar, poxa, ele tem um certificado, ele é focado na saúde mental, ele tem vários programas. Hoje não é só plano de saúde, só plano odontológico, não tem N. Você pode ter uma folga na semana, né? É uma empresa flexível, home office, teletrabalho. Gente, eu vou te falar que às vezes até 10 minutos que você solte todos os dias, né? Com uma condição de, olha, eu tô te soltando 10 minutos, mas o dia que eu precisar de você, num sábado aqui, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. É um ganha-ganha, mas é 10 minutos faz uma diferença. Porque às vezes é um ônibus que a pessoa tá perdendo ali, vai chegar 1 hora mais tarde em casa, que isso faz uma diferença. Verdade. Né? O nicho que puder flexibilizar o horário de entrada. Eu acho também. Tem gente que para não pegar um engarrafamento prefere ficar um pouquinho mais tarde, né? Lógico que o cargo que for possível. Então, assim, consegue muito engajamento. Então, o NR1 vem para isso. Então, se eu pudesse deixar aqui uma consideração final, né, para os empresários, é justamente isso. Veja a NR1 como um plus para que sua empresa continue sendo diferenciada. É isso aí. Se não fez nada ainda, continue a fazer, né? Não espera nem maio para estar implementado, não. Não espera. Já começa a trabalhar você primeiro, né? É isso. Eu trago muito para todas as situações, assim. Você ser diferenciado no mercado hoje em dia não tem a ver com só o produto que você vende. Sim. Tem a ver com a forma como você lida com o seu cliente interno também, certeza. Né? Porque assim, você é ótimo com o seu cliente externo, né? Mas você é péssimo com o seu cliente interno. E aí, como é que faz isso? E o cliente está de olho, né? O cliente está de olho. Se você vê uma má resposta, Total. um funcionário maltratado, você não vai querer comprar naquela empresa, né? É isso aí. Imagina um cliente seu de bom potencial indo lá no seu estabelecimento, se você vende produto, e fazendo ali um cliente oculto, Nossa, né? Você imagina. Uhum. Fala, gente, mas o que é isso? Ali fora ele é uma coisa, aqui dentro ele é outro. Sim. Então, isso é um diferencial muito grande hoje em dia. Você viver, você ser você dentro e fora, né? É isso, coerência. Coerência, né? exatamente. Coerência organizacional é um valor que precisa ser trabalhado. Eu também acho. Gente, terminamos. A gente começa tão rápido, pois né? Pois é, Ave e um Maria. assunto bom, mas né? Mas gestão de pessoas é um assunto que eu adoro conversar. Adoro trocar experiências. E não é uma vez só que a pessoa vem aqui não, tá? Opa! Apareceu um novo assunto. Lu, eu tô com um novo assunto aqui, vamos falar. Porque o objetivo aqui é realmente trazer informações empresariais mesmo. Pro empresário, para o funcionário, para os parceiros. Eu vejo todos os episódios lá achando maravilhoso, viu? É um papo bom, viu? Sim, eu gosto. Muito legal. Pessoal, finalizamos mais um episódio do Domcast, Papo Empresarial. Até a próxima.